Olá, boa noite. Tudo bem? A gente está iniciando uma live, esperando só entrar mais algumas pessoas para a gente poder começar a falar para não precisar repetir. Boa noite, Juzi, Cecília, boa noite, tudo bem? De onde vocês são? Vocês estão me ouvindo? Coloca um okzinho aí, se vocês estiverem me ouvindo. Ah, a Cecília falou que tá me ouvindo sim, que bom. Então, deixa eu me apresentar para vocês, né? Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Secato. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação para vocês. Eu sou formada em pedagogia pela Unicamp desde 1988, já faz 30 anos que eu tenho essa formação e que eu trabalho na área educacional. Eu tenho pós em psicopedagogia institucional. Tenho pós também em neuropsicopedagogia clínica. Eu trabalho como screener para síndrome de Irlen, para diagnosticar síndrome de Irlen. E também trabalho com neurofeedback. Neurofeedback é uma técnica, qualquer hora eu vou fazer até uma live sobre isso, para potencializar o uso cerebral, para diminuir um pouco o sistema nervoso quando as pessoas têm muita ansiedade, ou mesmo para os TDAH. Para quem tem TDAH, a gente consegue melhorar muito a atenção usando o neurofeedback, mas isso vai ficar para uma outra live, tá bom? Eu só queria me apresentar um pouquinho. Boa noite, Vânia, boa noite, Raquel, boa noite, William, tudo bem com vocês? Vamos começar? Bom, a gente vai falar hoje sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pediram para eu falar um pouquinho sobre o preconceito, sobre o preconceito que as pessoas têm sobre TDAH e sobre as pessoas dizerem que TDAH não existe. Então, eu vou fazer uma pequena cronologia para mostrar para vocês desde quando que a gente escuta falar de TDAH. Porque muita gente diz que TDAH é doença moderna, as pessoas só falam depois da vinda da internet, isso é coisa inventada, isso não existe. Por isso que eu fui buscar essa cronologia. Falei, deixa eu ver, desde quando que os médicos, os cientistas falam de TDAH. E olha que eu fiquei surpresa, porque a gente escuta desde 1798, século XVIII, um escocês, ele só que não chamava TDAH, é claro, né? Ele chamava de desatenção patológica. Mas ele já começou a falar sobre essa inquietude, sobre essa desatenção lá em 1798, imagina. Depois a gente ouviu de novo, né? A gente acha achados aí de escritas médicas em 1902, um britânico, olha só, correndo o mundo. Só que daí era outro nome, era defeito de controle moral. Depois, um alemão começou a descrever isso em 1932, só que daí ele deu já um terceiro nome para isso, que era doença hipercinética da infância. E sabe que a gente usa esse termo hipercinética até hoje, está no CID-10, esse termo hipercinético, ele persiste até hoje, esse termo, interessante, né? Desde 1932. Em 1937 apareceu a primeira droga para começar a tentar resolver isso, que era a benzedrina. E sabe quando que o metilfenidato, a nossa famosa Ritalina, apareceu? Em 1944, ela já é uma senhora, né? E é o remédio que a gente mais usa, né? A gente já vai falar sobre isso. Só estou fazendo essa cronologia para mostrar para os descrédulos que a gente tem
no meio científico e médico, descrições de déficit de atenção desde 1798. Bom, voltando aqui, aí em 1960 passou a chamar disfunção cerebral mínima. Só em 1970 que começaram a falar em déficit de atenção. E lá na década de 90 que começou a falar de transtorno de déficit de atenção e subdividir em tipos, que também nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso. Dito isso, acho que ficou bem claro então que não é uma doença moderna, não é uma doença inventada agora. Se foi inventada, foi lá em 1798, né? Então, acho que isso diz muito. Mas vamos pensar um pouco nesse preconceito que as pessoas têm do déficit atencional, né? Eu no consultório escuto, não tem criança com déficit de atenção e hiperatividade, tem criança mal educada, criança com muita energia, criança preguiçosa, ou adulto também, criança que os pais não educam. Eles falam isso. Pode ser? Pode ser, né? Claro que tem criança mal educada, claro que tem família disfuncional que não está fazendo um bom serviço com seus filhos, não vou falar que não. Só que também a gente não pode falar que não existe o problema, né? Existem pessoas mal educadas e existem pessoas com déficit atencional verdadeiro. Para a gente ainda usar um pouco meio científico, para vocês saberem do reconhecimento do TDAH, o TDAH é reconhecido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ele é reconhecido pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ele está registrado no Manual de Transtornos Mentais, ele tem CID, então ele é considerado uma doença. Então, assim, é inegável que TDAH existe, assim, a gente não pode só ficar malhando o coitado e quem fala que tem. Agora, voltando ainda nesse preconceito, a gente também não pode esquecer que tem um pouco de culpa aí de muita gente, né, para ter tanto preconceito. Por quê? Porque tem muito diagnóstico. Se a gente pensar que pela literatura a gente sabe que são 5% o número de pessoas com TDAH no mundo, varia de 4% a 6%, então a gente trabalha com essa porcentagem de 5%. Aí se tiver algum professor aí de escola, coordenador de escola, pode me falar. Você deve ter mais do que 5% de laudo nas suas mãos, né? Então, como que a gente explica isso? Provavelmente tem laudo errado, né? Tem laudo mal feito. Eu até fiz um vídeo outro dia sobre a banalização do laudo. Então, esses maus laudos, esses diagnósticos errados, ou as pessoas que fazem teste na internet e se auto-intitula como tendo déficit de atenção, nos atrapalha muito. Porque a hora que aparece um laudo verdadeiro de uma pessoa que realmente tem um transtorno, que realmente precisa de ajuda, a escola às vezes nem tá tão afim de ajudar, porque tem tanto laudo na mão que eles falam, mas como que eu vou ajudar todo mundo, né? Então fica o desabafo sobre o preconceito e fica para vocês tomarem cuidado de que existem profissionais e bons profissionais. Procurem os bons profissionais, de preferência procure mais do que um profissional para fazer diagnóstico, para ter certeza, né? Porque existe muita gente séria fazendo bons diagnósticos, é óbvio, tá? Então, fica a minha dica para vocês. Cuidado com consultas aí de 10, 15 minutos e que você sai com uma receita de um remédio super controlado, tá? Bom, o que é o TDAH, né? Do que essas 5% da população sofre exatamente? O TDAH, ele é um probleminha no córtex pré-frontal da pessoa, que é bem essa parte da frente aqui do cérebro. E ele acontece por conta de falta de neurotransmissores. Então, as pessoas que têm TDAH, falta essa descarga de neurotransmissor nessa região do cérebro. E isso acarreta algumas coisas, né? O que são neurotransmissores? Seria, por exemplo, a noradrenalina, a dopamina, que é exatamente o que o remédio repõe quando bem dado. E o que essa área cerebral envolve? No que ela é responsável no indivíduo? Para a gente poder entender um pouquinho melhor. Isso a gente tem bem catalogado. O córtex pré-frontal, ele é responsável pelas emoções, pelo sistema de recompensa e pela motivação.
Então, aí alguém pode perguntar, mas escuta, o problema não é a atenção? Então, o problema é a atenção e hiperatividade, né? E aí vem a grande pergunta, mas então quem tem TDAH, o que tem a ver com emoção, né? Com motivação? É o seguinte, quem tem TDAH, ele tem atenção, só que ele só tem atenção no que lhe dá prazer. Por isso que vem a reclamação dos pais. Poxa vida, mas o meu filho só presta atenção no que ele quer. Ele não quer prestar atenção na escola, ele não presta atenção no que eu converso com ele, ele presta atenção no celular, ele presta atenção nos amiguinhos, na televisão. Por quê? Porque isso dá prazer. A escola, será que dá prazer para ele? Ou a sua conversa, será que dá prazer para ele? Provavelmente não. E quem tem TDAH, então, só vai prestar atenção se essa parte aí do cérebro dele for recompensada por prazer. E só vai ser recompensada por prazer se ele curtir muito fazer aquilo que ele está querendo, porque ele não tem o gatilho para fazer uma coisa sem prazer, tá? Então não é, por exemplo, uma pessoa que não tem TDAH, se ela tiver que levantar cedo, ela vai levantar cedo. Ela pode até ficar um pouco mal-humorada, mas ela levanta cedo e vai. Ou se ela tiver que pagar uma conta, ela vai pagar a conta. Já a pessoa que tem TDAH, ela tem a falta desse gatilho, e esse gatilho é aquele neurotransmissor que ele não tem. Então, como ele não tem esse neurotransmissor, ele não tem esse gatilho que o impulsione a fazer o que ele tem que fazer. É aí que começa a dar a confusão toda, tá? Eu falei de uma maneira bem genérica, mas vou tentar me aprofundar um pouquinho mais nisso para vocês. O TDAH, ele é herdado geneticamente, né, na maior parte. Passado de pai para filho, e principalmente os meninos que acabam sendo mais afetados, mais os meninos do que as meninas. A gente tem isso nas estatísticas. Nas meninas, inclusive, a gente tem até um pouquinho de dificuldade de diagnosticar, porque as meninas normalmente elas são do tipo desatento, não tanto do tipo hiperativo, elas são mais quietinhas, então a gente acaba não dando muito valor ao que está acontecendo com elas. Já os meninos são aqueles espoletas, normalmente eles são mais do tipo hiperativo. Então a gente acaba sacrificando um pouco essas meninas e a gente às vezes esquece, demora mais para diagnosticar, mas de qualquer maneira a gente tem mais em meninos, tá? As estatísticas mostram isso sim pra gente. Tem algum fator ambiental que pode causar TDAH, fora esse genético, que é o principal que eu acabei de falar para vocês? Tem sim. O uso de nicotina, por exemplo, na gravidez, grávidas que fumam ou que usam droga, pior ainda, elas podem, infelizmente, ter bebês com TDAH. Crianças que foram expostas na primeira infância aí, ou até mesmo enquanto a mãe estava grávida a chumbo. Claro que a gente não tem muita exposição a chumbo, mas a gente tem que pensar em todas as populações, não é verdade? Pessoas que moram perto de fábricas sem filtro, ou expostas a lixões, que pode ter alguma coisa com chumbo, essas crianças também podem desenvolver TDAH. Traumatismos na hora do parto, traumatismos neonatais, às vezes partos muito complicados, também pode acabar desenvolvendo TDAH. Falta de oxigênio, hipoxia, que a gente chama, essas crianças, não só TDAH, outros transtornos também, mas pode desenvolver TDAH, tá? Então, tem esses fatores ambientais, mas normalmente o fator maior aí que a gente tem é o fator genético, tá? E também mais pais passam para mais filhos, tá? Do que as mães. Isso também as estatísticas nos mostram. Vamos voltar lá para aquela região do cérebro onde eu falei que está o probleminha, que está faltando aqueles neurotransmissores. Então, eu já expliquei, né? Que é aquela região da emoção, da motivação, do sistema de recompensa. O que é isso exatamente? Isso aí é o que a gente chama de funções executivas. Então, é a região que gerencia as funções executivas. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre essas funções executivas. E vou dividir elas em 3, tá? Para explicar um pouquinho. Uma das funções executivas é a memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? É aquela capacidade da pessoa lembrar uma coisa, por exemplo, de tomar um remédio, né? A gente chama de memória de trabalho operacional, ou de calcular um troco, ou de fazer um lembrete para si mesmo, esse gerenciamento das coisas mínimas do dia a dia. Quem tem TDAH não tem essa memória operacional trabalhando muito bem, não. Ele acaba esquecendo, ele fica distraído, ele deixa essas coisas para depois, tá?
Então, essa é uma característica da função executiva, regida aqui pelo córtex pré-frontal, tá? A segunda característica da função executiva é o controle inibitório. Acho que vocês vão poder se ver ou pensar em alguém sobre os exemplos que eu vou dar aqui. O controle inibitório fica falho em pessoas com TDAH. Então, são pessoas impulsivas demais, que não se controlam como deveriam. Vamos pensar num exemplo bem prático. A pessoa está dirigindo, né? Tem o pavio curto, né? A gente pode chamar de pavio curto esse controle inibitório, que com português mais claro. Alguém fecha ela abre o vidro e sai xingando a pessoa, põe a mão na buzina e briga com todo mundo. Aí depois ela vai estacionar o carro, ela briga com o cara do estacionamento. Então essa pessoa não se contém. Então esse sistema inibitório dela é falho, ela não tem a descarga de neurotransmissor, que seria o gatilho para assegurar. E ela acaba sendo impulsiva demais, causando danos para ela e para os outros, né? Porque as pessoas com TDAH, elas não têm problema só para ela, mas quem vive com uma pessoa com TDAH sofre junto, né? Por conta dessas coisas que eu estou falando para vocês. E a terceira característica da função executiva é a flexibilidade mental. Essas pessoas, elas não conseguem pensar em saídas para as mesmas coisas. Também vou dar um exemplo bem pé no chão para vocês. Vamos supor que a pessoa, ela todo dia vai trabalhar de sapato vermelho. Ela é louca por aquele sapato, pode ser uma criança. A criança faz muito isso. Aí nesse dia ela vai pôr o sapato vermelho e o sapato vermelho quebrou a tira. Não vai dar para sair com o sapato vermelho. Ela tem mais 300 pares de sapato no quarto, mas ela quer o sapato vermelho. E ela não consegue pensar que ela pode pegar o azul, o preto, o bege, porque ela quer o vermelho, não interessa se ele quebrou ou não. Então, não há uma flexibilidade mental. Esse é um exemplo bem esdrúxulo até, mas vocês conseguem passar isso para o dia a dia, de pessoas que às vezes você fala, mas por que você não pensou numa saída para aquele problema? Ela não consegue, ela fica ali parada em determinado pensamento e não consegue pensar. Tem até uma expressão em inglês, né, que a gente fala out of the box. Não pensa, ela fica fechada dentro daquela caixa daquele pensamento e não acha uma segunda, uma terceira solução, tá? Então, isso aqui é bem típico de quem tem TDAH. O problema no controle inibitório, a falta de flexibilidade mental e essa memória de trabalho que não funciona direito, tá? Vamos dar uma listadinha em características mesmo, para vocês, né, conseguirem se ver, conseguir ver um filho, alguém que vocês conhecem que pode ter TDAH. Eu listei algumas aqui para vocês e depois vocês podem até colocar mais algumas aí se vocês lembrarem, tá? Então, pessoas com TDAH, algumas características poderia ser distração, dificuldade em ouvir, né? Ou porque ele tá voando, ou porque ele tá falando em cima, então ele não consegue ouvir o outro, tá? Ou porque ele tem muitas vozes mesmo, pensamentos na cabeça dele, até que o impedem de ouvir uma terceira pessoa. A procrastinação, que é o vulgo empurrar com a barriga, ele sempre deixa para depois, ele nunca vai fazer na hora. Você precisa cortar o cabelo vai ficar longo, porque até ele resolver cortar esse cabelo, se ele tiver que ir sozinho, não vai. Ele empurra tudo para depois. São os procrastinadores, é típico TDAH isso, tá? Sonhar acordado, aquele cara que fica assim, olhando. Tem uns que eles conseguem esconder. Então, eles estão sonhando e você acha que eles estão olhando para o computador, que eles estão lendo um livro, mas na verdade eles estão lá em Marte ou em Júpiter. É até engraçado. Outros não, eles são super aparentes porque eles ficam nessa posição mesmo olhando para cima. E aí você faz assim e tenta trazer eles de volta para o planeta Terra, tá? Então, são sonhadores. A falta de perseverança também é uma característica muito grande. No primeiro empecilho, eles param. Eles começam, às vezes, com tudo gás. Porque agora eu tô com um projeto novo e eu vou fazer. Aí, no primeiro empecilho, acabou. Não quer mais, desiste, larga tudo. Às vezes, tem o maior prejuízo se for adulto, tá? Dificuldade em seguir regras sociais, né, por causa daquele probleminha do controle inibitório que eu falei para vocês. Então, às vezes, eles quebram regras, quebram normas e se dão mal, estão sempre com problema, né? Esses pais, quando é criança, esses pais sofrem bastante.
Tédio, eles sentem muito tédio, eles sempre estão procurando algo novo, porque o que eles têm já acabou a emoção daquilo. Crianças querem um brinquedo novo, adultos querem uma namorada nova, ou um emprego novo, ou uma roupa nova. Estão sempre entediados. Essa é uma característica enorme de quem tem TDAH. Ou pode ser também apatia. Às vezes são pessoas muito apáticas, até porque às vezes eles não são hiperativos, eles só são desatentos. E aí falta uma energia assim, que você não, né, parece que descarregou e você não consegue nem acessar essa pessoa, tá? Hiperatividade, né, até porque está no próprio nome, são crianças que escalam paredes, são adultos que são workaholics, que trabalham das 6 da manhã à meia-noite, ou viram noite trabalhando, esquecem de voltar para casa, esquecem de comer, esquecem até de ir no banheiro, porque só trabalham, né? Essa hiperatividade, vou fazer um parênteses aqui, ela pode até levar a hiperfoco. Hiperfoco é uma coisa que quem tem TDAH consegue entrar. O que é o hiperfoco? É a capacidade de você submergir numa coisa que você gosta muito, que te dá muito prazer, para quem tem TDAH. Então, vamos pensar numa criança, quando ele está fazendo uma coisa que ele gosta muito, parece que ele entrou naquele mundo e o pai às vezes tem que chacoalhar para tirar ele dali. Isso é a capacidade de hiperfoco, que até que quando bem usada é muito legal, porque são pessoas muito criativas que podem até ser muito bem sucedidas no emprego e tudo mais. Porém, o problema de quem também tem hiperfoco é que acaba sendo meio alheio socialmente, né? Porque eles se dedicam tanto a uma coisa só que eles acabam, a sociedade também deixa eles um pouco de lado, eles mesmos se colocam de lado, tá? Pensamentos invasivos é uma outra característica. O que é isso? Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa está tentando ler um livro, uma pessoa com TDAH, né, que é o que a gente está falando aqui, e ela se perde. Por quê? Os pensamentos vão entrando na cabeça dela e ela não tem aquela descarga de neurotransmissor que eu falei para vocês, para pensar assim, vou pôr esses pensamentos de lado e vou acabar de ler meu livro. Ela não tem esse gatilho. Então, todo pensamento que entra na cabeça dela, ela dá bola. Ela quer ver o que é. E aí ela se perde, ela não lê o livro, ela não trabalha, ela tá conversando com alguém, ela se perde naquela conversa, ela nem sabe sobre o que ela tá conversando, porque ela tá dando bola para esses pensamentos invasivos, mas ela não tem culpa, gente, né? É culpa daqueles neurotransmissores lá que tá faltando, tá bom? E aqui por último eu listei a dificuldade de aprender com a experiência. São pessoas que elas repetem os mesmos erros, então elas não aprendem com a própria experiência. Até você fala, mas você já não fez isso errado? Por que você está fazendo isso errado de novo? Nem ela sabe, né? Por falta daquele gatilho que eu falei, ela vai lá e faz a besteira de novo, tá? Então listei algumas coisinhas aí para vocês poderem se verem ou verem alguém da família, um amigo que pode ter TDAH, tá? TDAH tem tipo? Tem. A gente tem listado na literatura 3 tipos de TDAH. O do tipo desatento, o tipo impulsivo hiperativo e o tipo combinado, que ele é desatento, impulsivo e hiperativo. Esse você não quer ter um em casa desse não, né? Porque é complicado. Então, o TDAH, além de ele ter tipo, ele acaba tendo graus também, porque ele pode ser mais desatento, mais hiperativo, menos hiperativo, depende também aí do quanto severo é isso, tá? Quando a gente faz um diagnóstico, a gente vai identificar esse tipo de TDAH, porque dependendo do tipo, as intervenções elas podem ser um pouquinho diferentes. E a gente faz algumas mudanças aí de hábitos, de rotinas diferentes, dependendo do tipo, tá? Como que faz o diagnóstico de TDAH? Acho que alguém vai acabar me perguntando, eu já vou responder. É assim, quem diagnostica o TDAH é o médico, neurologista, neuropediatra, psiquiatra ou um bom clínico que entenda do assunto. Porém, os médicos, eles não têm tempo para fazer um monte de sessões para chegar nesse diagnóstico.
porque não é que nem mandar fazer um exame de sangue ou um exame de imagem e vem o resultado e eles leem e falam, ah, tá, tem TDAH. Não, não dá pra ver no exame de sangue, nos marcadores, não dá pra ver no exame de imagem. É por percepção, é pela experiência de como aquela pessoa interage no ambiente. Então, a gente precisa conversar. No caso da criança, a gente conversa com o professor, com os amigos, com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, para a gente pegar toda essa percepção para ver se isso está presente ou não. Então, o que os médicos normalmente eles fazem? Os de boa conduta, eles encaminham para a gente, né? A gente quem é? Né? São os psicólogos, os neuropsicólogos, os psicopedagogos, os neuropsicopedagogos, como eu. Então, eles encaminham pra gente e a gente faz essa observação em consultório, com algumas escalas, com algumas táticas que a gente usa, né? Leva algumas sessões, com várias conversas, é trabalho de investigação mesmo. Então, a gente faz esse levantamento, aí a gente coloca tudo isso num laudo, olha, eu examinei essa pessoa por tantas sessões, eu fiz essa escala, fiz esse teste, conversei com essa pessoa e eu acredito que eu tenha sinais me mostrando que essa pessoa tem sim déficit de atenção do tipo tal e no grau tal. E aí a gente pega esse laudo, dá para os pais e os pais levam para o médico e o médico fecha essa questão, se ele concorda ou não. Normalmente os médicos concordam comigo, eu não tive nenhum laudo que o médico não concordou, graças a Deus, que eu faço com bastante cuidado os meus laudos, tá? Tá entrando um monte de perguntas, gente, daqui a pouco eu vou ver, tá bom? E vou responder tudo que for possível. Tem alguma época, né? Até eu tô fazendo pergunta para ajudar vocês, né? Tem alguma época da vida que o TDAH fica mais aparente? Eu diria o seguinte, na primeira infância, quando eles são pequenininhos, fica às vezes muito aparente, são aquelas crianças assim que escalam paredes, né? Terríveis. Às vezes, logo na primeira infância, eles não são tão terríveis assim, mas com a chegada dos hormônios na adolescência, a coisa pega. E normalmente, quando vai para a vida adulta, dá uma melhoradinha, porque o adulto acaba criando estratégias para conviver com o problema, ele ganha maturidade e ele consegue conviver. É muito importante de pensar o seguinte, você não adquire TDAH no meio da sua vida. Você não vai começar a ter TDAH aos 18 anos, aos 25 anos, aos 40 anos. Você nasce com o TDAH. Ele pode ficar mais evidente devido ao ambiente que você vive, ao que você é exposto, aos hormônios, a quantidade de hormônios que você tem, até a alimentação que você tem. Mas você não vai adquirir de repente. Por isso que a gente chama o TDAH de um transtorno do desenvolvimento. Então, você já tem ele desde o início. Senão, é outra coisa que você tem. Não é TDAH se apareceu de repente. Tá bom? A alimentação pode influenciar em quem tem TDAH? Quem tem TDAH? Olha, a alimentação influencia em tudo, né? Eu posso dizer para vocês, eu que sou uma intolerante alimentar, tenho um probleminha com lactose, posso dizer que a alimentação é tudo na vida. E para quem tem TDAH é muito importante, tá? Alimentos ricos em açúcar, alimentos muito processados, alimentos muito energéticos como refrigerantes, Coca-Cola, café, por exemplo, podem ser gatilho aí porque dão muita energia para uma pessoa que às vezes já tem muita energia, que já tem muitos pensamentos. Então, tentar se privar um pouco desse tipo de alimento pode ajudar. Alguns estudos nos mostram que, tirando açúcar, alimentos processados, energéticos de algumas crianças, algumas crianças tiveram uma excelente melhora. Infelizmente, nesse mesmo estudo, nos mostrou que para algumas já não melhorou tanto. Até porque existe aquela questão dos neurotransmissores. Mas, de qualquer maneira, eu indico sim que a pessoa tente eliminar algumas coisas. Tá? Como eu acabei de falar para vocês, café, refrigerante, açúcar é importante, e alimentos processados é muito importante dar uma diminuída para quem tem, principalmente para essas crianças, tá? Será que TDAH tem cura? Não, TDAH não tem cura. Você nasceu com isso, você morre com isso, e você passa para as futuras gerações, infelizmente. Mas tem tratamento.
Dá para você aprender a lidar, é que nem diabetes, né? Se você lidar bem com a diabetes, você não vai morrer disso, você vai conseguir conviver com ela. TDAH é a mesma coisa. O importante é você saber que você tem, o que o seu filho tem, e você se educar nisso. Isso é muito importante. E aí você fazer o que você deve fazer, tá? Então, como que a gente pode tratar TDAH? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente tem algumas táticas. Uma coisa bastante importante, até falei em consultório hoje com a mãe, é a psicoterapia. Por quê? A psicoterapia, ela dá esse entendimento para o indivíduo, né? Do que ocorre com ele, de montar estratégias de vida para ele poder lidar com essa situação. E a psicoterapia, não estou falando em psicoterapia só para a pessoa que tem TDAH, mas estou falando para a família. Porque lembra lá no começo que eu falei que não é só a pessoa que tem que sofre, mas a família sofre muito junto? Então, algumas vezes, essa família toda precisa passar em terapia para poder ajudar a família toda, tá? A mudança alimentar ajuda muito também, a gente já pontuou isso agora há pouco. O medicamento funciona? O medicamento funciona, que é o famoso metilfenidato, que é a famosa Ritalina. Tem alguns primos irmãos também, né, que são usados que funcionam. Vão me perguntar, você é a favor? Eu não gosto muito de remédio, né? Meus filhos eu sempre tratei com homeopatia, mas eu não sou contra, tá? Até porque ela funciona, ela é eficaz e quando bem dado, não sou eu que indico o remédio, tá, gente? Lembra que eu faço aquele laudo, mando pro médico, o médico resolve o que vai fazer. Mas quando é bem indicado por um médico com propriedade, que se preocupa, né? E fica de olho de como isso aí vai ser tomado, é muito legal, tá? Eu sou a favor, sim, ao medicamento em alguns casos, como por exemplo, crianças que são muito hiperativas e impulsivas, que são perigo para elas próprias. Adultos, por exemplo, que já começaram uma faculdade 4 vezes e não terminaram, e não estão conseguindo alavancar a vida, ter sucesso na vida. Então, em alguns momentos da vida, às vezes é melhor tomar esse remédio, sim, para você. Estão falando aqui de Venvance. É um primo irmão aí da Ritalina, né? Tem alguns vários, tem até remédio para ansiedade que também ajuda, tá? Mas daqui a pouco eu vejo as perguntas. Mas eu não sou contra, não. Acho que funciona quando bem indicado. Você não pode tomar sem prescrição médica, você não pode parar sem o seu médico falar que você pode parar, até porque para parar tem que ter desmame, tem que ir parando aos poucos, porque senão tem efeito rebote. Tá? Mas tem outras coisas fora o remédio. Exercícios físicos, por exemplo, ajudam. Por quê? Quando você faz um exercício aeróbico, você tem descarga de adrenalina, né? Que também ajuda lá nos neurotransmissores. Então, você fazer regularmente uma atividade aeróbica vai melhorar bastante, tá? Treinos atencionais também ajudam muito. Existe treino atencional na psicoterapia ou com a gente em consultório, com psicopedagogos, com neuropsicopedagogos, a gente faz treino atencional que também vai ajudar. Eu especialmente gosto de trabalhar, como eu já falei lá no começo, com neurofeedback, que a gente mexe diretamente no sistema nervoso dessa pessoa com essa técnica, acalmando esse sistema nervoso, ensinando respiração, ensinando a se livrar desses pensamentos invasivos, criando novas sinapses no cérebro, porque o cérebro ele é neuroplástico, esse cérebro ele consegue aprender e ele consegue se acalmar. A gente não consegue curar, mas essas técnicas ajudam bastante, tá? Respiração ajuda muito, né? Meditação ajuda muito também, tá? Queria entrar num ponto aqui sobre comorbidades. TDAH tem comorbidades, né? O que é comorbidade? Teve uma outra live aí que eu já falei, mas quem não estava não sabe. Comorbidades é um problema secundário que vem junto do problema principal. Então, às vezes você tem um problema principal que causa lesão em alguma outra coisa. E aí aparecem, então, as tais comorbidades. Então, que comorbidades que aparecem em quem tem TDAH? Dislexia ou só problemas como disgrafia, problemas de escrita, problemas de compreensão de texto, que a pessoa lê, não entende o que leu de tanto pensamento, às vezes, invasivo que tem, né? Transtorno distúrbio de processamento auditivo central, que é um probleminha que o ouvido escuta, mas o cérebro não processa. Essa é uma das maiores comorbidades de quem tem TDAH.
Transtorno de ansiedade, tem muita gente com TDAH que sofre de uma ansiedade danada. Transtorno de conduta, porque se você pega aquele indivíduo com problema do controle inibitório, ele acaba sendo levado a ter transtornos de conduta. Como TOD, alguém falou em TOD agora há pouco aí, que é o transtorno positivo desafiador, ele é uma comorbidade, sim, do TDAH, tá? Ele tá aí junto. Transtorno bipolar, pessoas bipolares, então quem tem TDAH pode desenvolver bipolaridade também. Tics, algumas pessoas com TDAH têm tics ou TOC. Transtorno alimentar, sabia que também tem um estudo que mostra que tem muitas crianças obesas por conta do TDAH, até porque às vezes são crianças muito ansiosas e acabam comendo mais, tá? E pode desenvolver uma obesidade também, que é péssimo, né? Me pediram dicas, né, do que fazer. O que a gente pode fazer? Vamos pensar primeiro nas crianças? Eu vou dar uma dica simples, que outro dia, inclusive, eu liguei num colégio e pedi para fazerem e surtiu efeito. Elogie o seu filho. Por quê? Essas crianças com TDAH, elas são muito, vamos usar uma palavra até forte, malhadas, né? A gente está sempre reclamando dessas crianças. A gente esquece que eles precisam também ser elogiados. E o elogio, ele tem um poder que vocês não têm noção. Então, procure as mínimas coisas do dia a dia dessa criança para dar um elogio. Porque ela penteou o cabelo e ela tá bonita. Porque ela lembrou de pôr um livro que ela tem que levar na escola dentro da mochila. Porque ela falou obrigado por uma coisa que você fez, elogio. Então, o poder do elogio, ele modifica a vida de uma pessoa. Todo dia dá um elogio para essa pessoa. Isso é muito importante, porque a gente lembra todo dia de reclamar, mas a gente esquece de elogiar, tá? Eu fiz essa experiência, liguei pro coordenador de escola outro dia, no ano passado, e sugeri, falei, olha, não dá para elogiar, né? Você consegue achar alguma coisa? Pede para os professores de vez em quando elogiar essa criança. A criança mudou a conduta toda dela na sala de aula, virou outra criança, mais proativa, mais educada. Por quê? Porque as pessoas começaram a olhar e falar com ela de uma outra maneira, tá? Claro que não vai curar TDAH isso, e isso é bom para todo mundo, mesmo para quem não tem TDAH, tá? Reduzir, uma outra tática aí para criança quando ela vai fazer uma tarefa de casa, ela não pode ficar muito tempo sentada, não. Então tem que reduzir, tem que quebrar isso por tarefas. Dependendo do tamanho desse TDAH, ela pode ficar sentada 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E tem que levantar e fazer alguma coisa, descansar por uns 10, 15 minutos, voltar e sentar mais uns 20, 30 minutos. Então tem que ser tudo parcelado. Existe até aplicativos aí de cronômetro. Eu uso um que é muito legal, é gratuito inclusive, que chama Brain Focus. Você coloca lá o cronômetro para ele estudar, se for uma criança 20 minutos, se for um adulto 40 minutos, por exemplo. Depois você coloca o horário do cafezinho. Então, na hora que ele acabar esses 20 minutos, vai tocar um bipzinho, ele para e vai comer, vai brincar, vai fazer alguma coisa, e depois vai tocar um outro bipzinho para ele voltar. E você pode fazer alguns tempos disso que ajuda bastante, tá? Você precisa também dar exemplo motivador, porque não adianta a gente falar, olha, você precisa fazer lição é importante, e a gente mesmo nunca lê, nunca sentar para escrever nada. Então a gente tem que dar o exemplo para essa criança de que há prazer em ler, de que há prazer em estudar, de que há prazer em não só brincar e ficar no celular, tá? Precisa conversar com a escola tem que ser parceira. Se a escola não for parceira, se a escola não querer te ajudar, mude de escola. Escolas menores e escolas que estejam prontas a te ajudar. Só que não esquece que as escolas têm tanto laudos lá que nem sempre eles acreditam e a gente até entende o porquê, tá? Rotina. Essas crianças precisam ter rotina, elas têm que ter hora para acordar, hora para comer, hora para tomar banho, de preferência inclusive numa tabelinha grudada na geladeira, na porta do guarda-roupa, para elas mesmo verem que elas têm que ter essa rotina e você tem que seguir essa rotina, isso é muito importante, tá? Essas crianças precisam dormir também para esse cérebro descansar. Então, minha sugestão é que a casa comece a se aquietar, apagar a luz, a ter menos barulho, 2 horas antes dessas crianças irem dormir, para esse sistema nervoso ir abaixando. E jamais levar o celular para a cama. Aquela luminosidade não vai ajudar, entrando pela retina, não vai ajudar, tá? Pode ler um livro,
Agora, celular na cama não é bom pra ninguém, tá? Evitar distratores também é uma coisa muito importante para as crianças, né? Onde elas vão estudar, por exemplo, elas têm que ter um lugarzinho de estudo. Tem que estar sempre arrumado e com pouca coisa, só com o necessário. Até o quarto delas, preferencialmente, não pode ter muito distrator, muito boneco, muita bagunça, muita almofada. Evita esses distratores, isso é muito importante, tá? Para o adulto não muda muito essas dicas, né? A gente também vai pensar em exercício, em respiração, em meditação, em criar uma rotina, uma organização diária. O adulto ele precisa se educar sobre o problema que ele tem, não usar de muleta esse problema. Eu tenho TDAH, eu não posso fazer tal coisa, isso é horrível. Ele tem que se educar para ele entender e poder criar as estratégias de vida para ele conviver com aquilo, tá? Psicoterapia para o adulto é maravilhoso. Medicação, dependendo do problema, né? Que nem aquilo que eu falei da faculdade, às vezes é uma saída. E tomar cuidado com a alimentação, tá? Era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui algumas perguntas para poder responder. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Vânia tá falando que, por incrível que pareça, os laudos não são tão numerosos assim. Vânia, acho que onde você tá não são, né? Porque as escolas que eu frequento, que eu vou conversar com as escolas dos pacientes que eu tenho, eles reclamam muito, viu? Demais. Que bom que não é o problema onde você tá. Alguém pediu para eu falar de TOD, eu falei, transtorno positivo desafiador, uma comorbidade do TDAH. São crianças que desafiam o tempo todo, é um transtorno de conduta que normalmente precisa de psicoterapia, precisa de um psiquiatra ou de um bom neuro para medicar, inclusive, dependendo do tamanho dele, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A Raquel falando que ela tem TDAH. A Renata fala o seguinte: quando a pessoa não consegue se concentrar nos estudos e não guarda esse conteúdo que foi estudado. Pois é. Vou te dar algumas dicas. Primeiro, precisa dormir. A gente só guarda o conteúdo que foi estudado se dormir e se o sono for restaurador. Se você dorme mal, por exemplo, rola na cama, você acorda, a sua cama está toda revirada, você dormiu mal. Então, você não teve sono restaurador, você não guardou o que você estudou naquele dia, tá? E estudar parceladamente, como eu falei. Veja quanto que você aguenta. Se você aguenta estudar 15 minutos, estuda 15 minutos, para mais 15 minutos e vai parando. E aí vai guardando, tá? A Regilene me diz, meu filho, a médica ainda não fechou diagnósticos, ele não lê... Está no 3º ano. A neuropediatra já fez exame, deu Ritalina para ver se ele evolui na escola, está correto? Eu precisava de mais dados, é claro. Ele não ler pode ser uma comorbidade do TDAH? Pode, mas pode ser algum outro transtorno também. Precisa de um bom profissional que faça toda a bateria de testes cognitivos para ver se fora o TDAH não tem mais outras comorbidades aí, né, para serem endereçadas. É muito normal quando a gente faz um laudo, a gente acha várias coisas, porque a gente acha um principal e acha várias comorbidades, tá? Então a pessoa pode ter TDAH, pode ter transtorno positivo desafiador, pode ter dislexia, pode ter transtorno de ansiedade, tudo ao mesmo tempo. E é por isso que a gente tem que ter uma visão multidisciplinar, porque quando a gente pega um laudo desse, a gente tem que saber o encaminhamento, o que a gente vai fazer, por onde a gente vai começar a consertar essa bagunça, tá? A Rosilene fala que suspeitou de autismo leve. Autismo é difícil de diagnosticar. Precisa ficar atento, tá? Asperger, né? Autismo leve. O TDAH ameniza com o desenvolvimento neurológico e emocional? Então, é aquilo também que eu já falei ali anteriormente. Conforme a pessoa vai ganhando maturidade, ela vai aprendendo a conviver com o TDAH e criando estratégias. E na vida adulta a coisa fica um pouquinho mais fácil, normalmente. Não é regra, mas normalmente sim, tá? Mas às vezes quando chega na adolescência a coisa pega. E eles viram até transgressores, é complicado. Meu filho é tranquilo,
Isso é uma criança que se isola e pouco social, por isso que pensaram em autismo, então, problema social, tá? É possível tratar TDAH sem medicação? A Raquel tá me perguntando. É possível, com aquelas dicas que eu falei. Neurofeedback, treino atencional, existem remédios naturais, respiração, cuidado com o que come. Para alguns funcionam, tá? E vale a pena tentar. Perguntaram aqui o que eu acho do Venvance. Eu tenho pacientes que tomam Venvance que se dão bem, tenho pessoas que tomam esse remédio e não se dão bem. Depende de pessoa para pessoa. Cada organismo reage de uma maneira diferente a cada remédio, tá? O importante tentou um remédio, o médico prescreveu um remédio. Tentou, não está funcionando bem, volte naquele médico, diga o que está acontecendo para ver se tem que mudar. Normalmente eles começam com 1 miligrama muito baixa, inclusive. E aí precisa depois ir aumentando até para o corpo acostumar. Então o importante é não ficar desestimulado se o remédio não está funcionando, mas voltar lá no médico e ver se ele quer trocar o remédio, se ele quer aumentar a miligrama do remédio, o que ele quer fazer, tá? E a maioria dos pais para o remédio. Deu efeito colateral, não está funcionando, vai lá e para. Não faça isso. Esse é o pior dos erros. O hiperativo consegue fazer meditação? Pois é, tem hiperativo que consegue, depende do grau de hiperatividade, né? A meditação, às vezes, é por respiração. Então, fazendo exercícios respiratórios, ele entra em estado meditativo. Dá pra fazer sim, a gente faz neurofeedback, isso. A Raquel gostou do reforço positivo. O reforço positivo serve pra todo mundo, né? Todo mundo merece um reforço positivo todo dia. A partir de quantos anos você sugere que cria essa rotina? Desde que nasceu. Desde bebê. Tem que ter hora pra dormir, hora pra mamar. Rotina, tem que ter rotina. Percebeu que tem TDAH? Principalmente tem que ter rotina. Mesmo quem não tem TDAH, precisa ter rotina. A rotina ajuda todo mundo, tá? A Cris Mello falou, rotina é bom pra todo mundo. Até pro bebê em gestação. É isso mesmo, concordo com você. Joana, meu filho é compatível ao síndrome de Klinefelter. Tem dificuldade na aprendizagem, começou a ler e escrever e de repente esqueceu. Joana, não conheço essa síndrome, me desculpe, deve ser uma síndrome neurológica, né? Vou até pesquisar depois, tá bom? Qualquer coisa eu te retorno por mensagem. A respiração para mim é ótima, disse a Daniele. A respiração é fantástica, né? Mas fazer uma respiração bem intensa, aquelas mesmos de yoga, de que respirar bem profundamente e soltar bem devagarzinho. Ela funciona muito, ela limpa esse sistema nervoso, tá? E ela ajuda a fazer uma sincronização entre o seu batimento cardíaco, a respiração e o seu sistema nervoso. Quando você faz esse tipo de exercício de respiração, você consegue entrar nessa sincronicidade aí com o sistema nervoso, respiração e batimento cardíaco. E é isso que acalma o cérebro, tá? Remédios naturais seria o ômega? Não, não é o ômega. Eu não vou entrar nisso aqui não, porque é muito controverso. Tem médicos que oferecem alguns remédios naturais, tá? Ômega ajuda, viu? Bastante. A Daniele, exato, a respiração do yoga, a Daniele acabou de falar, isso mesmo, ela é ótima, tá bom. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta, acho que eu consegui responder tudo. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, não se acanhem, mandem pra mim. Eu respondo tudo que chega na minha mão, gente. Eu posso às vezes demorar um pouquinho, mas eu respondo. Vocês podem me mandar e-mail. Meu e-mail é vivianesecato@gmail.com. Vocês podem me mandar mensagem via minha página do Facebook. Vocês podem me mandar mensagem via meu site. Meu site é www.neuropsicopedagogavivianesecato.com. E nesses canais aí vocês vão achar o meu WhatsApp, que vocês podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, que quando assim que dá, eu respondo todas, tá bom? Eu tô aqui para compartilhar, tá? Tem mais uma coisa aqui. Então, como a rotina, a respiração é bom para qualquer pessoa, é isso mesmo. Gente, foi um prazer, adorei estar aqui falando com vocês. Em breve a gente vai ter mais algumas lives, né? Provavelmente na semana que vem já tem mais uma sobre Irlen, tá? Já teve a primeira, quem não viu, tá lá no Facebook e tá no YouTube, Viviane Secato.
CCCATO. E vocês acham todos os vídeos que eu tenho postado, tá? E a gente vai se falando. É um prazer, viu? Um grande abraço. Tchau!